Seja bem-vindo a mais uma edição. O AmparoCast está no ar. E você sabe, aqui a pauta é amparo. E hoje a pauta é interessante, é importante e vale a pena você, pai, você, filho, estar ligado sobre a escuta especializada. A Prefeitura de Amparo já tem trabalhado nesse tema, tem buscado informações, capacitado, mas a gente está num processo que é praticamente próximo da implantação. E por isso que nós vamos conversar hoje com um psicólogo da empresa contratada pela Prefeitura de Amparo, que tem feito todo esse levantamento, toda essa ação, Éder Ribeiro, de Franca para o Mundo. Seja bem-vindo. Exatamente. Bom dia, Moisés. Bom dia, não sei. Pode ser. Pode ser bom É dia, boa assim, tarde, a hora que você estiver assistindo. e se for de Moisés, madrugada, boa sorte. boa sorte. Perfeito. Moisés, muito obrigado pela recepção. Para mim é um prazer estar aqui novamente em Amparo. Nós estamos aqui fazendo um trabalho nesse município que a gente aprendeu a respeitar demais. Já tem um ano. Então, toda vez que a gente vem em Amparo, é sempre uma visita muito agradável. E estar aqui para falar de um assunto que é extremamente importante, pertinente, é muito bom. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Claro, para o pessoal que ainda não conhece, vamos tentar destrinchar um pouco do que é a escuta especializada. Exatamente. O que é essa pauta? Na verdade, é o seguinte, a Lei 13.431 de 2017, ela dispõe sobre o que a gente chama de escuta protegida ou escuta especializada. Na verdade, é uma lei que veio no sentido de aprimorar e qualificar a proteção à criança e ao adolescente. Essa criança e adolescente que seja vítima ou testemunha de violência. Então, essa Lei 13.431, ela fala sobre mecanismos que os municípios, que o poder público e a sociedade como um todo precisa tomar para evitar que as crianças e adolescentes sofram violência ou testemunhem violência, ou caso isso aconteça, que os danos sejam menores, que elas não sejam revitimizadas, né? E para isso tudo fica instituído o que a gente chama de escuta protegida, que é o tratamento qualificado, que é a recepção qualificada da informação dessa criança e desse adolescente. Por isso a importância de municípios como o Amparo, de se organizar, de organizar esse sistema de garantia de direitos para que a criança e o adolescente sejam plenamente protegidos. Você falou muito bem, a garantia de direitos, a gente fala de direitos humanos. Então, quem capitaneia hoje esse organograma é a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos. Mas toda a rede faz parte, Totalmente. né? Desde a mais tenra idade, aquela que tem o contato com a criança, até, de repente, o pessoal, o profissional de saúde. Sem Como que dúvida. funciona É isso? importante a gente lembrar que a Constituição brasileira, ela trata que a proteção de criança e adolescente é responsabilidade do Estado, da comunidade, da sociedade como um todo, né? Então todos nós, independente da função que exerçamos, você enquanto comunicador, eu enquanto psicólogo, uma pessoa que trabalha num posto de gasolina, todos nós temos a mesma responsabilidade, que é proteger criança e adolescente. Isso significa que alguns vão estar envolvidos diretamente nessa proteção, de atender a criança e adolescente, mas todos nós temos a responsabilidade de, ao sabermos, ao vermos, temos conhecimento de que alguma criança está vivendo ou testemunhando alguma violência, que nós comuniquemos, que a gente entre em contato, e a lei vem exatamente nesse sentido, né? Porque muitas vezes a criança ou adolescente passando por alguma situação, seja de violência física, seja de violência psicológica, violência sexual, de negligência, de maus tratos, de exploração, essa criança, esse adolescente, eles vão falar, eles vão falar. Alguns, infelizmente, não vão nem conseguir, mas independente de como for, nós que somos os adultos, que temos a obrigação de proteger os adultos, o Estado, a comunidade, todos nós precisamos estar preparados para receber isso que a criança traz e para olhar aquelas que não estão sendo vistas. A importância de se ter um protocolo, de ter uma ação partindo do poder público para que isso aconteça. Exatamente, porque talvez para você proteção signifique alguma coisa, para mim outra, né? Então por isso que a prefeitura ela tem, né, a lei determina isso, que o poder público ele tem a obrigação de discriminar, de disciplinar como essa proteção vai acontecer. No caso aqui de Amparo, né, nós estamos aí nesse processo de 12 meses já, né, capacitando a rede, construindo esse protocolo, construindo o que os fluxos, né, o que precisa ser feito em determinada situação, para quê? Para que nós consigamos proteger essa criança no menor tempo possível,
para que não haja nenhum tipo de revitimização, ou seja, para que ela não precise ficar repetindo aquilo de ruim que lhe aconteceu em vários lugares, para você, para você e para você, e para que a gente consiga formar uma política pública, né, de fato que proteja, para que independente de quem esteja, né, atendendo, seja na saúde, na educação, na assistência social ou em qualquer outra política pública, para que a criança e o adolescente seja protegido com absoluta prioridade, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda mais, né, as atualizações, agora temos uma pauta muito legal que é o ECA digital já, Exatamente. eh sancionado, né, e funcionando também para que a proteção seja ainda mais esse mundo digitalizado do Isso, jeito isso é que uma coisa, acontece. isso é uma coisa que a gente fala muito, porque a violência ela se sofistica. O jeito de explorar a criança, de violar a criança, eles vão se sofisticando. Antes, há tempos atrás, a gente não via crianças passando por coisas que passam hoje. E se nós que estamos no lado da proteção, se nós também não evoluirmos, não nos aprimorarmos, nos qualificarmos, nós vamos ficar para trás. E quem vai ser prejudicado com isso são exatamente as crianças e os adolescentes. E importante também todo mundo ter voz nesse processo. Também acontece uma audiência pública que vai debater o assunto, vai promover, vai falar um pouco mais sobre ele. Vamos trocar uma Sim. ideia sobre isso. Nessa perspectiva de que a responsabilidade é de todos nós, a prefeitura achou por bem e nós acreditamos que seja uma estratégia excelente, que é fazer uma audiência pública aberta para toda a sociedade, para todo o município, para que todos entendam do que se trata essa lei, do que se trata esse procedimento de escuta e de que é responsabilidade de todos nós. E de que, caso aconteça, caso haja dentro de uma escola, dentro de um serviço de convivência, dentro de um equipamento de saúde, dentro de uma aula de esporte, para que, caso haja uma situação dessa, em qualquer circunstância dessa, para que a rede, os profissionais e a sociedade, os pais e os responsáveis, eles saibam como proceder e a quem recorrer. Então, a audiência ela tem esse propósito de fato, divulgar amplamente do que se trata a lei e como o município está posicionado em relação a isso. A gente pode falar da realidade hoje, não só de Amparo, mas uma realidade de quem trabalha com o público, né, com a criança, com o adolescente, em se tratando, da violência, seja ela doméstica, seja ela sexual, enfim. Como que é a realidade hoje? Infelizmente, a nossa sociedade ela é estruturada sobre a violência. E a violência contra criança e adolescente, ela é algo que mobiliza qualquer pessoa, né? E, infelizmente, a gente vê cada vez maiores os números de exploração sexual, violência física, violência psicológica, enfim, todas as modalidades aí de violência, elas vêm aumentando de frequência. E nós que estamos, né, como eu disse, nós estamos no lado da proteção, a gente precisa ser racional nesse momento para entender que todos os nossos esforços precisam estar direcionados para a proteção, né? É claro que eu tenho filhos, né? Quem tem filho, às vezes quem está nos assistindo está envolvido com criança, né? Sabe que é muito desagradável, é muito ruim você saber de uma criança que está sofrendo violência, mas nós precisamos conhecer os dispositivos que nós temos, seja na lei, né, conhecer a rede que a gente tem, no nosso caso aqui no município, e entender que proteção precisa ser rápida. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Então, ao invés da gente muitas vezes se assustar ou desesperar, é muito melhor que a gente entenda que de fato foi uma coisa muito ruim que aconteceu, mas que nós precisamos proteger a criança e adolescente, seja contatando as autoridades, seja tentando ampliar os vínculos que essa criança e esse adolescente tenha para proteção, protegê-lo, inserindo ele nas redes de serviço, seja na rede da assistência social, na rede da educação, nos tratamentos de saúde, nas aulas de esporte, enfim, todas as iniciativas que o município oferece e que tudo isso tem o objetivo de impedir que essa violência ela continue e para minimizar os danos. A gente sabe que os danos, eles são muitas vezes, não dá nem para a gente dimensionar tudo que acontece na vida de uma criança ou adolescente que passa por violência, mas é possível que a gente, pelo menos, amenize esse impacto, né, na vida dessas crianças. Exatamente. Claro, tem todo um sistema que ele já é instalado com relação à proteção da criança. Estou falando de conselho tutelar, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social com os apoios aí, as ferramentas de CRAS, CREAS, enfim, mas cada dia mais aprofundar
esse debate e essa proteção é de suma importância para que a gente possa também ter realmente a proteção do jeito que ela necessita ser feita para as crianças e adolescentes, não, Exatamente. Éder? Nós não podemos ficar indiferentes. Eu acho que a pior violação que uma criança ela pode sofrer, além de todas as violências que a lei traz, é a indiferença. É nós enquanto adultos, nós enquanto servidores públicos, nós enquanto pessoas da sociedade, a gente ter conhecimento de que existe uma violação e a gente não tomar providência, né? Tanto é que a própria lei ela traz esse caso da omissão. Nós não podemos nos omitir, né? Então, por isso que a importância de nós conhecermos esse fluxo, por isso a importância de nós termos um protocolo definido, procedimentos definidos do que fazer e todos nós estarmos imbuídos aí desse esforço para proteger as crianças. A Prefeitura de Amparo tem acertado nesse sentido de começar a capitanear todo esse processo? Nós, como empresa, nós já estivemos aí em 20 municípios, pelo menos, né? E não são todos os municípios que a gente vê esse esforço de trazer toda a rede junto e de responsabilizar toda a rede junta, né? Infelizmente, em alguns lugares onde a gente conhece, a gente tem conhecimento, a gente vê, não, isso não é problema meu. Isso aí deixa para o CRAS resolver, isso aí deixa para a escola resolver, né? Então, esse senso de que, ó, a criança ela é do município. A criança ela está na cidade. A mesma criança que é atendida no CRAS, ela estuda na escola, ela faz tratamento na UBS, ela faz aula de futebol, ela faz aula de teatro, ela está na rua, ela está na cidade. Essa compreensão, essa perspectiva de que a criança é do município, que o município precisa dar conta dela, isso faz toda a diferença. E aí acho que eu sinto que é isso que o município de Amparo ele tem tentado trazer, né? Então a gente fica muito satisfeito de participar desse processo todo, né? De não apenas fazer o administrativo, o burocrático, mas também de testemunhar essa consolidação da política pública para criança e adolescente. E você ligado com a gente aqui, sabe que tem informação nos canais da prefeitura. Logo, logo o Éder vai estar aparecendo também lá em algumas dicas, algumas informações importantes sobre a escuta especializada, esse papo tão importante para que a gente possa proteger as crianças e que Amparo está dando um passo de cada vez para que ele possa ser implantado, não é? Exatamente. E lembrando que, assim, isso é um assunto de amplo conhecimento, qualquer pessoa que fizer uma busca pela internet vai ter acesso a vários conteúdos que vão explicar como é que funciona. Pode procurar os equipamentos do município, CRAS, CREAS, escola, saúde, enfim, todos os equipamentos estão cientes a respeito disso, mas o importante é que todos se informem e que todos assumam aí a sua responsabilidade nesse sistema de proteção. A responsabilidade é do Éder, é minha, é sua que está acompanhando essa gravação. Acompanhe sempre o AmparoCast. Éder, teve alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de apontar? Fica à vontade. Eu acredito que o importante é que nós foquemos na proteção absoluta, criança e adolescente tem que ser sempre prioridade, e que a gente cuide dessa criança no sentido de não revitimizá-la, de não fazê-la repetir aquilo que está acontecendo. Ó, mas já contou para mim, agora eu vou ter que contar para você de novo, vou ter que reviver tudo aquilo que eu já passei. Então acho que esse é um dos aspectos mais importantes que a gente precisa frisar. Muito bom. Então você fique ligado, fique ligado. E você sabe que aqui a pauta é Amparo. Muito obrigado mais uma vez Eu que pela agradeço. sua participação. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Prefeitura de Amparo. Até o próximo AmparoCast.